Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias com a Europa Dentro. O meu nome é Ricardo Cataluna e esta é uma iniciativa do Europa Direct Baixo Alentejo. Este é um podcast em que procuramos histórias que tenham o Baixo Alentejo e a União Europeia como pano de fundo, e hoje contamos com a presença de mais uma excelente convidada. Neste caso é a Alice Fonseca, que é técnica na Associação de Defesa do Património de Mértola, que é também a nossa entidade de acolhimento. Olá Alice, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Olha, Alice, antes de nós falarmos da tua experiência Erasmus, estás aqui para falar um bocadinho sobre aquilo que foi a tua experiência Erasmus, pedi-te só que te apresentasses de forma muito sucinta o teu percurso, falar um bocadinho do teu percurso académico, percurso de vida e aquilo que fazes em Mértola. Sim. Pronto, então o meu nome é Alice, como o Ricardo já disse. Eu sou licenciada em Ciência Política e tenho um mestrado na área da sustentabilidade e ambiente, e agora estou a tirar um doutoramento um pouco numa área que cruza as ciências sociais com a sustentabilidade e as questões do ambiente. E em termos do meu percurso de vida, depois de concluir os estudos, eu comecei por trabalhar na ADEN, que é a Agência Nacional para a Energia, pronto, na área da comunicação e também coordenação de alguns projetos na área de ambiente e energia, nomeadamente nos PALOP, e isso suscitou-me um interesse quer pela área do ambiente, quer pela área da cooperação, que me trouxe aqui até Mértola, até a ADPM, onde no fundo hoje em dia giro alguns projetos em Portugal e outro em Moçambique, projetos de cooperação para o desenvolvimento e também um projeto de adaptação às alterações, de incentivo à adaptação às alterações climáticas aqui no Alentejo. Muito bem. E falemos então um bocadinho da tua experiência Erasmus. Tu tens ideia de quando é que ouviste pela primeira vez falar do Erasmus? Foi uma coisa que sempre quiseste fazer? Alguém na tua família já tinha feito? Como é que foi essa experiência? Sim, olha, eu sinceramente não me consigo lembrar bem de quando é que eu ouvi falar pela primeira vez do Erasmus, porque foi sempre uma coisa que esteve muito presente na minha cabeça e que eu sabia que queria fazer, mas na realidade não consigo precisar quando é que tomei contacto com a ideia de que existia isto do Erasmus pela primeira vez. Mas acho que sempre esteve muito presente, quer por ouvir outras pessoas que já eram alunos universitários a falar que tinham tido essa experiência, quer por ouvir em meios de comunicação, não sei, na televisão, na internet, quer porque acho que o Erasmus surgiu exatamente na altura em que os meus pais estavam na universidade, e embora eles não tenham feito Erasmus, eu ouvia muito mesmo amigos deles, ou seja, pessoas da idade dos meus pais, a falar que tinham tido experiências Erasmus nessa altura. E eu, pronto, como particular, tendo em conta em particular que eu escolhi o curso, a licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais, era quase obrigatório para as pessoas do nosso curso ter uma experiência fora de Portugal, não é? E pronto, e por isso eu sempre soube que era algo que eu tinha interesse em fazer. Muito bem. E diz-me uma coisa, onde é que foi então a tua experiência Erasmus e em que altura? Em que a fizeste? Em que ano? Então, o meu Erasmus foi em Budapeste, na Hungria, e eu tive essa experiência, já foi há algum tempo, mas eu acho que foi em 2016, acho que foi, em 2016. Uhum. E qual foi assim, o primeiro impacto quando chegaste a Budapeste? Por exemplo, a questão linguística. Tu só tinhas de falar em inglês? Adaptaste Sim. bem? Como é que correu? Sim, pronto, um dos critérios que eu tive em conta quando escolhi o sítio onde fui fazer Erasmus, houve várias coisas que eu considerei: o custo de vida no local para onde ia, se era diferente, muito acima de Portugal, no caso da Hungria não, é equivalente, e também essa questão da língua, porque há países onde vamos para uma universidade e as aulas são todas em inglês, mas outros em que eles por exemplo, Itália, as aulas são dadas
palavras em italiano e não em inglês. E por isso eu tive preferência pela Hungria por causa disso, porque na universidade, a universidade de acolhimento recebe muitos alunos internacionais, então todas as aulas são em inglês. Por isso, ao nível da universidade, não tive nenhum problema. Ao nível das outras coisas, do dia a dia, de ir ao supermercado, a verdade é que existem muito poucas pessoas que falam inglês. Quer por exemplo, ir comprar um bilhete de um transporte público no supermercado, mas acabei por me safar, digamos assim, porque pronto, a pessoa acaba por começar a reconhecer algumas palavras, perceber certas coisas que são habituais que te digam e que tu já sabes qual é o significado, mesmo que não percebas muito bem o que é. E depois uma das coisas interessantes do Erasmus é mesmo essa experiência da pessoa se desenrascar, digamos assim, num sítio diferente e mesmo não sabendo a língua. Claro, é mesmo aquela ideia de sair da tua zona de conforto, então, não é? Exato. Ótimo. Sim. E diz-me uma coisa, de forma muito genérica, até perguntava o que é que tu guardaste de bom da experiência e o que é que podia ter corrido melhor e que não correu. Eu sei que é um bocado difícil, que é uma experiência muito intensa e foi ainda se calhar um semestre, não é? Mas perguntava-te o que é que de bom ficou, que guardas ainda hoje, e o que é que eu ligo, aquele aspecto que podia ter corrido melhorzinho. Sim. Em termos do que eu retirei de bom, acho que foi a maior parte das coisas, ou seja, para mim foi uma experiência excelente, porque lá está, me obrigou a sair da minha zona de conforto, a cumprir um bocadinho esse desejo que eu tinha, que era ter a experiência de morar durante um tempo assim mais alargado de tempo num outro país, não é? Embora pronto tenha sido só 6 meses, mas já foi uma experiência interessante. Muito a coisa de conhecer outras pessoas, conhecer outros jovens de muitas nacionalidades diferentes, também de dividir casa com também pessoas de diferentes países e várias pessoas, e também, sobretudo, a possibilidade de viajar, porque eu viajei muito enquanto estive de Erasmus, porque ali naquela zona da Europa acaba por ser muito fácil a pessoa deslocar-se entre as capitais a um custo baixo, e mesmo a experiência na faculdade foi muito enriquecedora, ter professores diferentes, ter um contexto universitário diferente, pronto. Ou seja, a maior parte das coisas que eu retirei foram positivas. Assim, mais negativo. Talvez acho que por vezes, mas isso era uma coisa que também eu já tinha dificuldade aqui em Portugal, acho que poderia ter usufruído ainda mais se tivesse conseguido, se calhar, descontrair-me um pouco mais ao nível da universidade. Para ter mais tempo livre para aproveitar ainda mais as outras coisas que a Hungria e que a situação do Erasmus tinha para oferecer. Mas pronto, mas isso também já é uma coisa que vem do meu feitio, por isso provavelmente não era o Erasmus que me ia ajudar a resolver. Mas pronto, mas em geral é tudo muito positivo e por isso recomendo seriamente a experiência de um Erasmus. Ok. E também te ia perguntar, por exemplo, dessa experiência Erasmus, o que é que, se há alguma coisa algo que tenhas retirado dessa experiência que te seja útil, por exemplo, naquilo que tu fazes agora? Uma história, uma ideia, algo que tenha feito ali um clique e que hoje tu digas, ok, eu consigo fazer isto e estou muito mais à vontade com isto, muito graças à minha experiência Erasmus. Que coisa seria essa, Alice? Eu acho que seria muito aquilo que eu já falei um bocadinho da capacidade de tu saís da tua zona de conforto e te desenrascares, à falta de melhor palavra. Quer essa questão de tu chegares a um novo país onde não sabes a língua e onde não estás habituado às coisas e teres que sozinho descobrir como fazer as coisas, quer mesmo o que aconteceu quando eu tive a oportunidade, durante esse período de 6 meses, de viajar e conhecer muitos sítios. E muitas das vezes o que eu viajei sozinha, fui sozinha. E viajar sozinha é mesmo uma experiência muito enriquecedora a esse nível, de sair da tua zona de conforto, te atirar para a frente, digamos assim, e acreditar que vai tudo correr bem e
por exemplo, no meu caso, que sou uma pessoa um pouco introvertida, o Erasmus, toda a experiência, me trouxe muita o mais à vontade para me expor, para ir para um sítio, para um país diferente e estar num hostel e começar a falar com desconhecidos. No Erasmus, obviamente que não conhecia ninguém na universidade lá, pôr-me à vontade para conhecer novas pessoas. Acho que, sobretudo, se calhar o maior ganho para mim foi ajudar-me a ser um pouco menos introvertida e interagir mais com as pessoas e assim. Ótimo. Então, ou seja, dirias que mais ajudou-te muito, por exemplo, no relacionamento interpessoal, ao fim e ao cabo. Sim, muito, muito, muito. Sim, sim, sim. Tinhas mesmo aquela coisa de desarrascar e vamos a isso, não é? Sim, sim, sim. E acho que há pessoas que às vezes fazem essa evolução sem sair do seu país, não é? Mas o facto de tu ires para fora dá-te logo outro impulso, não é? E tu tens aquele entusiasmo de estares num sítio diferente e acaba por te ajudar a dar esse passo, digamos assim. Muito bem. Elisa, eu vou para, se calhar, colocava-te aqui uma última questão, que era, imagina que tens que dar, aliás, duas questões. Imagina que tinhas de dar um conselho a alguém que está um bocado hesitante em relação a fazer Erasmus, e tu tinhas de fazer um push final, convencer definitivamente essa pessoa a fazer Erasmus. O que é que tu lhe dirias? Eu acho que diria que o que leva as pessoas a duvidar muitas vezes da questão do fazer Erasmus é muito os medos de irem para um sítio diferente, pronto, a tal coisa. E eu acho que eu diria que eles têm que mesmo que ir, que não há nada a perder e há tudo a ganhar, e é mesmo uma experiência que muda a nossa forma de estar e nos abre portas para o futuro. Eu notei muito essa diferença entre colegas meus que não foram para Erasmus e colegas que fizeram Erasmus, em que os que fizeram Erasmus ficaram logo ali com toda uma outra vontade para viajar, para se calhar ir trabalhar para o estrangeiro, ou seja, muda mesmo a nossa perspectiva sobre as coisas, acho eu. Ok. E por último, nós somos um podcast que gosta de histórias, até o nome é Histórias com a Europa Dentro. Eu não sei se há assim alguma história, algum pequeno relato que gostasses de partilhar connosco da tua experiência, ou qualquer coisa relacionada com comida, ou um dia qualquer na universidade, ou de um sítio que tenhas visitado e que tenha causado impacto. Não sei se há algo que queiras partilhar connosco ou que possas partilhar connosco. Eu se calhar posso, pronto, não sei se são propriamente histórias, mas partilhar aqui 2 pontos caso que mostram um bocadinho, marcam um bocadinho a minha experiência de Erasmus e mostram o que é que ela te pode trazer, não é? Uma delas é o facto de eu ter vivido em Budapeste a dividir casa com mais 5 pessoas e que eram todas de sítios diferentes. Eu tinha uma outra colega portuguesa e tinha um rapaz mexicano, um rapaz filipino e um rapaz italiano. E só esta questão de dividir casa foi com tanta gente, porque eu já tinha dividido cada coisa com menos gente, e foi muito enriquecedor, porque temos que gerir muitos potenciais conflitos de limpar a casa, não limpar a casa, deixar as coisas fora do sítio, convidar pessoas para ir para jantar lá e fazer uma festa numa hora em que era suposto estar a dormir, ou seja, gerir todas estas coisas, mas simultaneamente nós também conseguimos ultrapassar estes pequenos conflitos que surgem no dia a dia e criamos grandes amizades, tornámos-nos mesmo uma família. E aprendemos muito uns com os outros sobre as culturas de cada um, éramos todos de áreas diferentes e fazíamos coisas diferentes, então também sobre diferentes áreas, e tínhamos muito um hábito de todas as semanas ter um jantar cultural em que alguém cozinhava uma coisa típica do seu país para os outros, pronto. Ou seja, é esta experiência de partilha que o Erasmus tem muito. E depois a outra questão que é mais o exemplo de sair da zona de conforto foi uma vez quando eu viajei para Ljubljana, na Eslovénia, numa dessas viagens que eu fiz, e nós chegámos de noite ao hostel,
estava a chover torrencialmente e nós ficámos com água assim tipo até ao joelho e como já não tínhamos mais meias para andar no dia seguinte, houve uma colega minha que teve a excelente ideia de pôr sacos de plástico nos pés. Depois, obviamente, quando tirou os sapatos, o cheiro não era o melhor. E depois, nesse sítio lá em Ljubljana, no hostel onde ficámos, nós dormimos num colchão que ficava assim debaixo de um vagão de uma escada, e a casa de banho era a coisa mais horrorosa de sempre. Só que, pronto, isto pode parecer um cenário assim um bocadinho assustador, mas na realidade nós fartámos-nos de rir, gostámos muito da cidade, gostámos muito de conhecer a cidade, e mais uma vez é um bocadinho esta coisa de sairmos da zona de conforto e termos experiências assim mais positivas e outras mais negativas, mas que no final do dia são histórias para contar e para nos rirmos. Ótimo, ótimo. Exatamente, a história também, as nossas histórias e as nossas vivências também se fazem muito desses momentos, não é? Portanto, acho que é mais do que normal. Bom, Alice, olha, isto passou rapidinho, mas foi um gosto. Muito obrigado pela tua partilha e pela tua disponibilidade, agradecemos imenso. Obrigada eu por ouvirem aqui as histórias. Na hora é essa. Bem, e também agradecemos às pessoas que nos tiveram a acompanhar. Eu recordo que nós estamos aqui no YouTube e este episódio também ficará disponível em formato podcast, em formato podcast no Anchor.fm, no Spotify e no Google Podcast. E fiquem atentos às nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, porque ao longo das próximas semanas vamos ter mais edições do Histórias com a Europa Dentro. Um grande abraço para todos e saudações europeias. Muito obrigado.